Queridos, estou alegre por uma vez mais estarmos juntos aqui na casa do Senhor e hoje, mais ainda pela essa oportunidade dada pela liderança da nossa igreja para estar ministrando a palavra para o seu coração, amém? Você teve uma semana abençoada, sim ou não? Amém. Abra sua Bíblia comigo, o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Vamos aprender no vale nessa noite. Amém, queridos? Aprenda nesse deserto, aprenda nesse vale, aprenda nessa tempestade, aquilo que Deus quer transmitir para o teu coração, no nome de Jesus. Amém? Ezequiel 37, do verso 1 ao verso de número 10, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus, para a gente não fugir dessa atmosfera que tem sido derramada sobre a nossa vida nessa noite. Essa palavra vai falar sobre a visão de um vale de ossos secos. Diz assim o verso 1 em diante: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem levou o profeta para o meio do vale? O Senhor levou. E ele me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre este vale de ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Diga comigo: o profeta profetizou o que Deus mandou. Amém? E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro cantos, dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Diga comigo: e o profeta profetizou como Deus lhe mandou. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande em extremo. Amém, queridos? Glória a Deus. Cubra a sua cabeça por uma vez mais. Amado e eterno Deus, nós queremos pedir a tua graça, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Fala conosco, ministra no nosso coração aquilo que nós precisamos sermos ministrados. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que se encontram aqui essa noite, da liderança da tua casa até o mais novo convertido, que a tua bênção seja derramada sobre a vida de cada um. Me usa, Deus, como instrumento em tuas mãos, pois é isso que eu sou aqui nessa hora, um instrumento para ser usado por ti, Senhor. Fala através de mim, fala comigo e fala com a tua igreja, eu te peço no nome de Jesus, amém. Você pode dizer glória a Deus? Aprendendo no vale, o vale nos ensina, o vale ministra muitas coisas no nosso coração. Os momentos que passamos tempestuosos, muitas das vezes nós questionamos o porquê, ou para quê, ou o que isso pode acontecer conosco, mas na verdade os momentos difíceis que nós passamos, muitas das vezes é Deus querendo ministrar algo no nosso coração, amém? O que representa estarmos passando no vale? Às vezes a gente pergunta isso: por que estou passando por isso? Significa que as verdadeiras possibilidades estão acontecendo,
mas estão à nossa volta. Nós estamos no meio do vale, muitas das vezes não estamos conseguindo enxergar possibilidades de vitórias, de conquistas, ou até mesmo de sairmos do meio de um vale. Mas as possibilidades estão lá, para cada um de nós, se nós suportarmos o processo do vale, amém? Perceba que eu disse aqui que, parece que eu combinei com a pastora, o último cântico que foi cantado, o refrão do louvor diz que quem leva as pessoas para o deserto é o Deus. Você me leva para o deserto, você me faz passar pelo vale, você me faz passar pela tempestade. E por que Deus estava fazendo isso? Para mostrar que Ele estava com quem Deus enviou para aquele lugar. Então perceba nessa noite que viver um tempo no vale não significa morte para mim. Viver um tempo no vale não significa destruição para a minha vida. Viver um tempo no vale não significa que aquilo vai me esmorecer e acabar com a minha fé. Mas sim é um tempo de aprendizado, de autoconhecimento. É na realidade a forma que a vida nos oferece para sermos mais frutíferos. Mais frutífero. Porque ninguém sai de um vale da mesma forma que entrou. Ninguém sai de uma dificuldade da mesma maneira que passou por ela. Toda a dificuldade produz em nós amadurecimento, experiência, conhecimento. Amém ou não amém? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Quando nós saímos de um vale, nós saímos mais maduros, fortificados e mais experientes, porque aprendemos a lidar com aquele momento. E essa experiência ela vai fazer que não que só venha trazer benefício para a nossa vida, mas vai também fazer com que nós venhamos ajudar outrem que de repente estejam passando pelo mesmo processo que eu e você passamos. A gente olha para a nossa vida e percebe que a gente às vezes tem dificuldades e tem problemas, que quando nós passamos por isso, mais à frente é possível, sempre é possível acontecer de alguém estar vivenciando aquele mesmo processo, talvez de uma forma mais intensa, talvez de uma forma menos intensa que a sua, mas o que importa é que está passando, e Deus ele vai usar a sua vida para trazer uma palavra de fortalecimento para essa pessoa, porque você vai poder dizer, eu também passei por isso, mas Deus me deu vitória, aleluia. Percebe isso? Existem vales que entramos com os nossos próprios pés. São situações que nós mesmos procuramos, nós mesmos nos metemos e muitas das vezes nos questionamos. Mas também existe os que Deus nos leva para nos ensinar. Aleluia. Deserto na vida de um crente, vale na vida de um crente, provação na vida de um crente nunca foi para nos destruir, mas sempre é Deus querendo nos aperfeiçoar, nos ensinar, moldar o nosso caráter. Precisamos levar em conta alguns aspectos e situações que são inevitáveis na nossa vida. Nós precisamos passar. É bom que não passemos, mas às vezes é necessário, para que Deus possa nos ensinar. Eu nunca disse, eu ouço algumas pessoas dizendo, um exemplo, eu fui uma pessoa usuária de drogas, vivi muito tempo fazendo coisas erradas, eu sempre brinco com isso, achei uma forma assim de caçoar do que o inimigo fez, porque o que Deus fez foi muito melhor, muito maior infinitamente, mas eu sempre digo que eu fui mentiroso, eu fui ladrão, eu fui prostituto, eu fui adúltero, eu fui fornicário, eu fui 7-1, quase promovido a 7-2. Você ri, né, irmão? E tem gente que diz assim, Deus permitiu eu passar por isso para que não, irmão. Deus não nos permite passar por situações difíceis para que nós vamos ter esse tipo de desculpa. Não, Deus não faz isso. Tem muitas coisas que nós entramos com as nossas próprias vontades. Eu entrei nesse caminho porque fui fraco. Eu entrei nesse caminho porque não conhecia a um Deus poderoso que nós servimos hoje. E não me orgulho nada disso.
Mas tem situações que Deus ele nos coloca, Deus ele nos faz passar para mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Amém? Precisamos entender que, primeiro, eu notei algumas coisas, mas eu quero correr. Eu quero ser obediente ao princípio que foi colocado sobre a nossa vida. Deus sempre vai nos levar no lugar que Ele quer nos usar, irmãos. Isso é um princípio de Deus. Se Ele quer te usar em determinado lugar, em determinada situação, você querendo ou não, Deus vai te levar a esse lugar, mesmo contra a sua vontade. Amém? Aprenda o seguinte, que se é Deus que está dirigindo a nossa vida, não devemos ficar preocupados com as aparentes e circunstâncias, porque Deus sempre vai nos levar aonde Ele quer que nós sejamos usados, pior que seja esse lugar, e nós seremos usados para a glória do nome dEle, aleluia. Ainda que a gente fique questionando, mas eu não tenho como, eu não posso, eu não vou conseguir, mas se é Deus, quantos aqui tem convicção que é Deus que guia a sua vida? Levanta a mão nessa noite para eu ver. Então pode falar para quem está ao teu lado, não fica preocupado. Se é Deus que está te levando, vai tranquilo, porque Ele vai te usar e você vai ser abençoado. Tem um louvor da harpa cristã, muito tempo que a gente não louva, se eu não estou enganado é 193, se eu não estou enganado, que o coro diz: se Cristo comigo vai, eu irei. Isso é uma certeza que a gente precisa ter, que se Deus está conosco, eu posso ir aonde for, porque Ele vai sempre me garantir a vitória, amém? A gente tem alguns exemplos de pessoas que intentaram, não cumprir o que Deus mandou, mas não adiantou. Existem vários, mas eu peguei aqui 2 exemplos clássicos na Bíblia, que o profeta Jonas, que está lá no livro que leva o seu nome, Jonas, capítulo 1, verso 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a grande Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E o que Jonas fez? Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, e foi para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, pois, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Às vezes a gente critica quando prega sobre isso, o profeta Jonas. Mas você precisa buscar o histórico de por que Jonas tomou essa decisão. O povo de Nínive era um povo perverso, o povo de Nínive trouxe grande destruição à pátria que Jonas nasceu, foi criado. O povo de Nínive havia matado seus pais, o povo de Nínive fazia muita crueldade contra o povo de Deus, contra os judeus, contra os hebreus. Então quando Deus agora pede que ele vai até Nínive, clamar contra aquela cidade, a princípio ele não quer ir, por quê? Ele não consegue entender que a graça que alcançou a vida dele também pode alcançar a vida dos ninivitas, aleluia. E pela maldade daquele povo, porque ele sabia que se ele pregasse sobre Deus naquele lugar, e aquele povo desse crédito à palavra do Senhor, aquele povo ia se converter, ia ser abençoado por Deus, aleluia. Porque a graça de Deus, ela não é manifesta. Nós aprendemos hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, um puxãozinho de orelha aí para quem não veio. Vem para EBD, irmão. Aulas abençoadas estão tendo. A gente percebe isso, que Deus não tem um grupo seleto de pessoas para derramar a sua graça. No consentimento de Jonas, os ninivitas não eram merecedores da graça e da bondade de Deus. Mas aí eu pergunto nessa noite, qual de nós somos? Ou qual de nós fomos merecedores dessa graça, dessa bondade, dessa misericórdia, desse amor sacrificial de Cristo? Nenhum de nós. Mas como nós aceitamos, a graça de Deus nos alcançou, aleluia. Não adianta fugir do mandado de Deus. Ele move céus, Ele move terra se preciso for, mas o intento dele se cumprirá, aleluia. Amém? Não adianta querer fugir daquilo que Deus mandou você fazer. Ele vai dar um jeito, Ele vai mover céus e terra, mas Ele vai. Vocês percebem o que aconteceu naquele episódio de Jonas?
Deus enviou ali naquele mar uma grande tempestade. O barco, o navio que ele estava, a embarcação quase afundando, vindo a pique. E no fim das contas, Jonas foi lançado no mar. E onde foi parar? Dentro de um ventre de um grande peixe. E aonde aquele peixe vomitou Jonas? Na praia de Nínive, porque quando Deus quer cumprir um propósito, não adianta você querer fugir. Se Deus te mandou, Ele vai cumprir o propósito dele, seja na vida de quem for, aleluia. Amém, queridos? Um outro exemplo clássico que a gente tem na Bíblia, né? Antes disso eu queria dizer aqui, e eu estava anotando quando eu cheguei aqui, me veio a lembrança esse verso, de Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor dos Exércitos. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que para que enviei. Se preciso for, Deus vai usar uma mula. Se preciso for, Deus vai usar um rei pagão. Mas o que Deus está determinado a fazer, Ele vai fazer. Amém? Se você está no vale, procure entender qual o propósito de Deus ter te colocado nesse vale. O que Deus quer extrair da tua vida, o que Deus quer ensinar para você, qual é a área da minha e da sua vida que Deus quer moldar para nos colocar nesse vale. Um outro exemplo clássico é Ananias, lá em Atos, no capítulo 9, do verso 10 ao verso 18. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, em visão a Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, deu o endereço, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Disse quem era a pessoa, pois eis que ele está orando, disse como ia encontrar. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Deus já tinha mostrado para Paulo que quem ia lá orar por ele era Ananias. Não podia ser outro, porque Deus já tinha mostrado. Deus não vai mostrar A e fazer B na vida de ninguém. Respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa. Entrou na casa. E impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo. Já chegou convertido lá, né? Quando ele percebeu e entendeu que era Deus verdadeiramente mandando, ele já não tinha mais Saulo como alguém que poderia trazer perigo. Mas ele já chega lá como, já chamando Saulo de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e recuperou a visão, e levantou-se e foi batizado, aleluia. Percebe que tudo que Deus faz na minha vida e na sua, sempre tem um propósito, sempre tem algo a ser realizado. Não importa para onde Deus te mandar, seja no monte, seja no vale, se for Ele quem mandou, obedeça e serás abençoado, amém, queridos? A ordem de Deus precisa ser cumprida. Nós não estamos para questionar o que Deus está mandando a gente fazer. Segunda coisa, não devemos dar legalidade ao diabo, pois ele não tem poder para fazer nada contra nós, se Deus não permitir. Por que eu disse isso? Porque o versículo 1 está dizendo que foi a mão de Deus quem levou o profeta para o meio do vale. Foi Deus quem levou. Tem situações que a gente quer colocar a culpa no diabo. O problema é que quando estamos no deserto, quando estamos no vale, ou quando estamos atravessando uma dificuldade, temos um hábito, isso é um hábito nosso, de atribuir esse momento a quem? Ao diabo. Eu lembro de um irmão, sempre lembro disso como uma forma de até de brincar, mas é coisa séria, que orava em voz alta, Senhor, eu preciso de um emprego, Senhor, abre uma porta de emprego, Deus, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar.
Deus abriu uma oportunidade para ele trabalhar na nova laje que tem na Rua da Feira ali, fabricação de laje pré-moldada. Alguém conhece? Chegou naquele trabalho, o irmão tinha que carregar saco de cimento, o Ventura. O irmão tinha que levar carrinho de pedra, carrinho de areia, pegar aquelas vigas pesadas, colocar no caminhão. E aí aquele irmão vai orar de novo. Senhor, eu orei para tu me abençoar, mas quem ouviu foi o diabo. Porque tudo que é ruim na nossa vida, nós temos esse hábito de atribuir ao diabo. Isso é um hábito que a gente aprendeu a ter. E a gente não consegue entender que muitas das vezes nós estamos passando por um caminho de perversidade, ou de adversidade, de problemas, mas é Deus quem nos colocou ali para sermos provados. Você pode dar glória a Deus por isso? Você lembra da vida de Jó, irmãos? Quem passou por um problema semelhante dele? Ninguém. A Bíblia fala isso. Ele estava sendo provado, estava sendo uma pessoa que estava sendo mostrada para o diabo. Deus estava usando a vida dele, e ele não sabia disso. E em nenhum momento ele murmura e blasfema contra Deus. E no final da história, ele recebe uma grande bênção da parte do Senhor. Amém? Então nem tudo que você passa, nem tudo que acontece de ruim na nossa vida, é o diabo, irmão. A gente precisa ter esse discernimento. A gente ora muito para Deus abrir porta, para Deus dar casamento, para Deus dar casa, para Deus prosperar a vida financeira. Não é errado isso, continue orando, porque a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Mas a gente esqueceu de pedir as coisas espirituais, que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 12, que são os dons espirituais, dons de discernimento de espírito, dons de profecia, dons de oração. Nós precisamos voltar a clamar isso para a gente entender o momento que nós estamos vivendo, que nem tudo que acontece é o diabo. Amém? Temos esse hábito. E muitas das vezes é Deus que está permitindo eu e você passar por momentos na vida difícil, com o intuito de quê? Eu estou falando desde o início, de nos ensinar, de nos moldar, de transformar o nosso caráter. A gente precisa aprender isso aqui hoje. Mas fique certo de uma coisa, isso aqui é para você gravar e não esquecer, que o mesmo Deus que te levou para o vale, não te deixará sozinho lá, aleluia. A pastora pregou uma parte da minha mensagem aqui. Isso é como ela disse, é o Espírito Santo. Ele não te deixa sozinho. Ele estará com você até você sair do vale. E vai continuar contigo, aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso? Isaías 59, verso 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os ouvidos agravados para que não possa te ouvir. O segredo, muitas das vezes, que a gente esquece é que quando nós estamos num vale, estamos numa adversidade, estamos passando num deserto, a gente esquece do maior poder que Deus nos deu, que é o poder do clamor. A todos quanto clamam, Deus responde, Deus atende, amém? No momento em que você clamar por socorro, Ele se apresentará e se manifestará ao teu favor, aleluia. Lembra de Agar no deserto com Ismael? O menino chorando. E ela pensou que o menino ia morrer. Quando ela clama, o anjo aparece a ela e mostra para ela uma fonte de água. E a fonte estava diante dela, mas ela não estava enxergando, porque as adversidades cegam a nossa visão espiritual. As adversidades tiram o foco da gente de Deus. A gente foca tanto no problema, tanto no vale, tanto na adversidade, que não consegue enxergar as soluções que estão ao nosso redor, e muitas das vezes diante de nós, aleluia. Em Gênesis 28:15 diz: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Quem tem promessa de Deus aqui nessa noite? Você não vai morrer nesse vale, toma posse disso. Você não vai permanecer nesse vale. E Deus vai permanecer, o tempo que você estiver no vale, Deus vai permanecer contigo. E Ele está dizendo na palavra que Ele vai te trazer de volta, aleluia.
e vai cumprir o que tem falado na tua vida, aleluia. Quem aqui já teve promessas cumpridas na sua vida aqui, ó? Quem aqui suportou o processo do vale e hoje está cantando o hino da vitória? Levanta a mão aí, irmão. Você aprendeu com isso? Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. É Ele que está conosco, nos fortalecendo. Mateus 28:20, falamos sobre isso nessa manhã. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Talvez você possa dizer, mas foi o profeta que escreveu, foi Isaías que escreveu, foi o Moisés que escreveu. Mas aqui em Mateus 28:20, o final do versículo, são palavras do próprio Jesus Cristo. Eis que estarei contigo até o final de 2023. É isso que ele diz? Eis que estarei contigo todos os dias da sua vida. Até onde, irmãos? Até a consumação dos séculos, aleluia. Está na bênção? Ele está contigo. Está com saúde? Ele está contigo. Está desempregado? Ele está contigo. Está trabalhando? Ele está contigo. Está no vale, Ele está contigo. Está no deserto, Ele está contigo. Ele não te deixa, Ele não te desampara, aleluia. Ele está com você. Quem crê nisso, levanta a mão, glorifica o nome do Senhor. Terceira coisa, o caminho para terminar, que a gente precisa aprender com o vale. Deus fez o profeta andar ao redor dos ossos e não sobre os ossos. Os ossos aqui representam o povo de Israel que estava em decadência diante do Senhor. Estavam desviados, estavam afastados, estavam sem fé. Os ossos representam para nós hoje todos os irmãos que estão afastados, desanimados, estão mortos espiritualmente. Mas não é porque esses estão desse jeito que nós podemos pisá-los. Às vezes a gente vê muito isso aí. Alguém cai por algum motivo, alguém peca por alguma razão, e tem pessoas que, aos vezes, de se compadecer, de ter compaixão, é bem feito, está passando por isso porque fez errado. É como os amigos de Jó, lembra? Alguma coisa tu fez de errado para você estar passando por isso. Você é um homem de Deus, você era um homem de Deus, você clamava, você orava, você intercedia, está passando por isso, algum pecado você cometeu. Mas Deus não quer que nós sejamos assim, irmãos. Amém? Não é isso que Jesus nos ensinou. O Evangelho de Cristo não é um evangelho de acusação, mas sim um evangelho de estender a mão, aleluia. Glória a Deus por isso. Ele está afastado, mas ele continua sendo teu irmão. Ele está desanimado, mas continua sendo teu irmão. Ele está no pecado, mas continua sendo teu irmão. Ele está morto espiritualmente, mas continua sendo nosso irmão, aleluia. Ande ao redor, mas com cuidado, para não acabar de ferir aquele que já está ferido. E hoje eu estava perguntando para a Zeleira qual é o médico que traz uma criança à luz, né? Eu falei, a vida não, que aí ela me corrigiu, quem traz a vida é Deus, né? Mas é que faz uma mãe dar a luz. E ela falou para mim que é o obstetra. Seja você um obstetra e não um coveiro. Isso aí que falaram. Seja você isso aí que falaram e não um coveiro. Porque a função do obstetra é trazer um ser à vida. Enquanto que o coveiro, a função dele é enterrar aquele que estava vivo. Então a gente não precisa ser coveiro. Seja você aquele que estende a mão e não aquele que empurra no abismo. Seja você um ajudador e não um destruidor. Tem muita gente assim no meio da igreja, irmão, que precisa aprender.
Salomão nos ensina no seu livro em Eclesiastes, no capítulo 4, verso 9 e 10, melhor é serem dois do que um, porque tem o melhor pago em seu trabalho, porque se um cair, o outro o levantará ao seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Deus conta contigo, e Deus conta com você para ajudar e levantar aqueles que estão caídos. Amém? Quarto e último lugar, eu não tenho resposta para todas as coisas, mas sirvo a um Deus que tudo sabe, tudo pode e é poderoso para operar o milagre que você precisa. Glória a Deus. Então, a gente não sabe de todas as coisas, mas a gente serve um Deus que sabe. O Deus que nós servimos, Ele sabe. Ele pode todas as coisas para fazer um milagre. É muito importante quando reconhecemos que não sabemos de todas as coisas. O filósofo Sócrates, ele deixou uma frase registrada: só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem diante daqueles que pensam que sabem alguma coisa. E ele sabe que ele não sabe nada. E isso coloca ele em vantagem, porque tem pessoas que pensam que sabem alguma coisa e não sabem de nada, irmão. Tem um cantor aí secular que canta: quem diz que sabe tudo, muitas vezes sabe nada. Mas ele responde segundo aquilo que ele sabe que ele pode responder. Quando Deus pergunta para ele: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Quem de nós teríamos a coragem, a prepotência, a ousadia de dizer: poderão, Senhor? Mas ele transfere isso para aquele que tudo pode. Senhor, é como se ele estivesse dizendo: Deus, eu não sei, mas uma coisa eu sei, o Senhor sabe se esses ossos podem viver ou não. Aleluia. Lembra da viúva a viúva lá que o Eliseu multiplica o azeite? Quando ela chega para ele e declara a situação, que o marido tinha morrido, os credores estavam lá para poder tomar os filhos de volta. O que Eliseu diz para ela? O que hei eu de fazer? Ou seja, ele está dizendo: eu não posso fazer nada, eu não sei o que eu vou fazer. Mas ao mesmo tempo que ele diz isso, naquela fração de tempo, de segundos, Deus traz a solução para ele. E ele diz: o que é que você tem em casa? Eu tenho uma botija com um pouco de azeite. E ali estava o segredo. A multiplicação se fez ali. O profeta verdadeiro é aquele que é fiel para falar somente o que Deus manda ele falar, irmãos. Por isso que eu pedi para repetir 2 vezes que Ezequiel falou aquilo que Deus mandou ele falar. Muitos profetas da atualidade incorrem muito nesse erro. Às vezes Deus até dá algo para a pessoa falar, mas a pessoa começa a falar e viu que aquilo está sendo aceito, ele começa a falar além do que Deus mandou. É onde muitas das vezes o profeta se atrapalha. Mas quando a gente é profeta verdadeiro, que fala o que Deus mandou falar, Deus, ele assina embaixo, aleluia. Quantos profetas de Deus tem aqui nessa noite? Aleluia. Mas quem é que estava com o profeta no vale? Mais uma vez eu pergunto para a igreja: quem é que estava no vale com o profeta? Quem foi com o profeta para o vale? Foi o Senhor. Não era o próprio Deus? Ele poderia dar uma ordem aos ossos, simplesmente eles iriam reviver, sim ou não? Deus poderia simplesmente mostrar para Ezequiel, e ele mesmo falar: ossos secos, vivam, e eles iam viver, já ia nascer com tudo completo. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Mas ele deu essa autoridade a quem? Ao profeta. Ele deu essa autoridade ao profeta. Ele poderia ter feito, mas ele quis mostrar para o profeta que quando a gente vive em obediência, quando a gente serve a Deus em fidelidade, ele nos dá a autoridade também de profetizarmos e as coisas acontecer para a glória do seu nome. Hoje Deus te dá autoridade. Quem recebe autoridade nessa noite aí? Toma posse.
Deus te dá autoridade para você profetizar no meio da tua família. Deus te dá autoridade para você profetizar lá no teu trabalho. Deus te dá autoridade para você profetizar na tua empresa. Deus te dá autoridade para você profetizar sobre a tua saúde, sobre a saúde de alguém que está doente próximo de você. Deus te dá autoridade para você profetizar na igreja e ver os milagres de Deus acontecendo. Aleluia. Deus fez isso no passado e fez no presente, porque Jesus também fez a mesma coisa. Quando reuniu os discípulos, ele diz: eis que vos dou poder, e poder é uma coisa, autoridade é outra. Só pode dar autoridade quem é o dono da própria autoridade. Autoridade e poder, como o louvor que nós cantamos, está no Salmo 125, estão nas mãos do Senhor, aleluia. E Ele as dá a quem Ele quer. Às vezes a gente não entende isso, por como que tem pessoas que tem aquela autoridade, né, irmãos? Fala com aquela ousadia. Você já pensou o que é isso? Um profeta chegar diante de um rei e falar assim: ó, eis que no prazo de 3 anos e meio não haverá chuva sobre a face da terra. E Deus lá em cima com a caneta: vou assinar embaixo o que ele disse. Por que ele falou aquilo? Porque ele sabia quem era o Deus que havia dado a ele a autoridade. Autoridade. Aleluia. Quando estamos no vale, o que tem poder para nos tirar de lá é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus liberta do pecado, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus limpa. Aleluia. Quando você obedecer a palavra de Deus, vai acontecer um milagre na tua vida, na tua família, no teu ministério. Aleluia. Eu sempre digo isso aqui, que todo milagre, Henrique, precede a obediência. Antes de todo milagre, você primeiro vai ter que demonstrar o quê? Obediência. Uma vez, eu sempre lembro disso quando falo sobre isso, que eu preguei muitos anos atrás, estava começando nessa chamada de pregação, e eu falei para a igreja, e talvez eu não consegui passar da forma correta. Depois o pastor veio até falar comigo, para me procurar falar de outra maneira, porque eu falei assim: irmãos, nem todo milagre que Jesus fez foi simplesmente porque ele tinha o poder para fazer, mas foi porque aquele que recebeu o milagre antes o obedeceu. Eu não falei dessa forma, não lembro como eu falei, sei que eu falei de uma forma que não deu para a igreja entender perfeitamente. Mas você tem alguns milagres na Bíblia que antes de Jesus realizar o milagre, primeiro as pessoas tiveram que cumprir algum mandato do Senhor. Lembra dos 10 leprosos? Eles chegaram diante de Jesus leprosos. Jesus então disse para eles: vai, mostra-te ao sacerdote, cumpra o mandamento. E a Bíblia diz que caminhando eles em direção ao sacerdote, eles olharam e viram que suas peles estavam limpas como a pele de um bebê. Um deles então volta para agradecer ao Senhor. No tanque, aquele cego de nascença, Jesus cospe no chão, faz lodo, passa nos seus olhos e fala o que para ele? Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Até ele se lavar, ele foi o que? Cego. E se ele dissesse para Jesus: mas Senhor, como que eu vou lá no tanque de Siloé? Eu sou cego, eu não enxergo. O tanque de Siloé, para quem estuda a Bíblia, era um lugar de pedras, era pedregulho, tinha que descer um caminho ruim de pedras. Como que uma pessoa cega vai descer aquilo ali? Mas o milagre dele estava dependendo da sua obediência. A Bíblia diz que quando ele chega no tanque, ele joga água no rosto, quando ele abre os olhos, ele começa a enxergar, aleluia. Todo milagre precede a obediência. Quer receber milagre? Seja obediente. A palavra de Deus diz que para nós, a nossa palavra, ela só tem duas, não tem outra. Qual é, Roberto? Sim, sim e não, não. O que passar disso? É de procedência maligna. Quantas vezes, eu já fiz isso, eu falo para você, quantas vezes você fala sim, e na verdade você não faz o que você falou.
Quantos apelos já foram feitos pela liderança da nossa igreja e você disse amém? E esse amém você sabe o que significa, sim ou não? Mas você não cumpriu com aquilo que você falou. E aí o milagre não aconteceu na sua vida. Por quê? Porque você não obedeceu. Deus está nos ensinando alguma coisa nessa noite. Aleluia. Aquilo que hoje representa um vale na tua vida será aniquilado e você vai sair de um estado crítico a um extremo de vida. Porque aqui no versículo 10 que nós lemos, no início, o que era no início? No início do vale era o quê? Vamos me ajudar a pregar? O que era no início do vale? Ossos o quê? Sequíssimos. Não era só seco, era sequíssimos. Não estava só seco. No início do vale eram ossos sequíssimos. E no final do vale, no final do processo, o que era? Um exército grande em extremo. O que é essa palavra extremo? É o nível mais alto. É aquilo que tem uma maior elevação. Ou seja, para me encerrar com essa frase, Deus vai tirar você de um estado crítico e vai levar você ao extremo da sua vida, aleluia. Ou seja, Deus irá te levar ao nível máximo da sua vitória, aleluia. Isso que aparenta ser o pior estado da tua vida, Deus vai transformar em um extremo, a maior vitória que você vai ter na tua vida. Quem toma posse disso nessa noite? Aleluia, aleluia. Que a poderosa mão de Deus esteja sobre a sua vida nessa noite, querido. Que Deus continue abençoando você no nome de Jesus. Nem você vai entender quando Deus fizer isso na tua vida. De vez em quando, eu me coloco a pensar nessas coisas, irmãos. Eu já contei aqui que, em algumas vezes, eu e a Zelê, às vezes a gente vindo de algum lugar sozinhos, a gente às vezes comenta sobre isso, né, amor? O que Deus fez na nossa vida, irmão. O que Deus fez na nossa vida. Não tinha possibilidade nenhuma da gente ser o que a gente é hoje. Só que Deus não trabalha nas possibilidades. A Bíblia diz que aquilo que é impossível ao homem fazer, Ingrid, é possível para Deus. Eu fico pensando assim às vezes. E nós não somos merecedores. Mas mesmo assim Deus transforma. E hoje, quando eu vejo a minha vida, eu entendo essa palavra, que Deus me fez sim passar por um vale, aleluia, mas Ele me colocou no extremo da minha vida, aleluia. Uma família abençoada, um casamento abençoado, uma vida abençoada, aleluia. E é essa a proposta que Deus quer para a tua vida. Vamos ficar de pé nessa noite, querido.